Sim? Então tá bom. Muito bem, agora sim. Me ajuda um pouquinho. Que dia é hoje mesmo? Domingo, ótimo. Obrigado, Davi. Advogado sempre dá a resposta certa, né? Domingo. Mas que dia é hoje? 16 de março. O ano 2025. Muito bem. Por uma coincidência muito grande, né? O texto que a gente vai ler hoje tem uma data lá atrás, que ocorreu exatamente no dia 16 de março, mas 2621 anos atrás, no ano 597. Nós lemos já o texto de Daniel, né? E é justamente sobre o contexto de Daniel. No ano 597 a.C., exatamente no dia 16 de março de 597 a.C., Nabucodonosor, que estava sitiando a cidade de Jerusalém, ele conquista a cidade de Jerusalém. E é a primeira vez que, de fato, os cativos de Israel são levados para a Babilônia. Alguns já haviam sido levados antes, mas agora Judá é invadida, Jerusalém é sitiada, Nabucodonosor consegue uma vitória sobre a cidade de Jerusalém e leva o rei Joaquim, bonito nome, um rei não muito bom, mas um nome bonito, leva o rei Joaquim cativo para a Babilônia. É na Babilônia que Daniel passa boa parte da sua vida. E é sobre Daniel que nós vamos estudar e ler um pouco hoje. Abre então a sua Bíblia, eu te peço. Lá em Daniel 10, nós já lemos o versículo 12. E eu quero só refazer a leitura com vocês. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Nós vamos ler o 13 também, tá? 12 e 13. Diz o seguinte: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Quero falar um pouco hoje sobre como Deus move todos os seus recursos, literalmente como Deus move o céu em favor dos seus amados. A oração, ela supera os obstáculos. Nós já temos falado sobre a oração nesse mês de março. O pastor Sérgio falou bastante hoje sobre a importância da perseverança da oração. E agora eu quero olhar um pouquinho mais com vocês sobre como a oração nos ajuda a superar os obstáculos. A oração supera os obstáculos porque Deus ouve, porque Deus responde às nossas orações, porque Ele nos consola, Ele nos fortalece em meio às dificuldades e Ele nos capacita a uma vida sábia através da Sua palavra. Temos vários obstáculos. A palavra, aliás, obstáculo, significa algo que está à frente de nós e que de alguma forma nos faz oposição. Vem do latim ob, à frente, e stare, ficar à frente. E na vida nós temos diversos obstáculos. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Mas agora eu quero só fazer o que é mais importante na nossa mensagem. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos
te agradecer pela tua bondade, pelo teu infinito amor, pelas tuas misericórdias que nos trouxeram até aqui, Pai. Sabemos que é o seu amor que permite que estejamos hoje estudando a tua palavra, ouvindo a sua palavra. É o seu amor que nos faz congregar juntos. É o seu amor, Pai, que nos sustenta a cada dia. Nós somos gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor já tem feito em nossas vidas. Te pedimos também, Pai, que o Senhor afaste de nós, nesse momento, qualquer obstáculo à nossa atenção, qualquer coisa que esteja prejudicando ou que venha a prejudicar a apreensão da Tua palavra, o ensino através do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas, em nossas mentes. Que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos faça a cada dia mais parecidos e conformes à Tua vontade. É o que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, hoje eu quero estudar com vocês sobre como a oração, ou através da oração, Deus nos fortalece, Deus nos ampara, Deus ouve e responde às nossas orações e Deus nos dá entendimento. Eu comecei falando sobre o ano lá de 597, mas Daniel já estava na Babilônia. Daniel, na verdade, foi para a Babilônia em 605 a.C. A primeira vez que Nabucodonosor, de alguma forma, passou por ali, após derrotar os egípcios na batalha de Carquemes, ele desce, passa por Jerusalém e leva algumas pessoas da nobreza, alguns príncipes, uma espécie de um refém, para que o rei de Judá não se rebelasse contra a Babilônia. Não deu certo, né? A gente vê em 597 que o rei de Judá se rebela contra a Babilônia e mais para frente, em 586, definitivamente a Babilônia destrói Jerusalém, destrói o templo, leva os judeus cativos. E essa é a situação de Daniel. Ele está no cativeiro da Babilônia desde o ano 605 a.C. Provavelmente ele saiu de Judá com uns 14 anos de idade, levado ainda muito jovem. No capítulo 10, só voltando um pouquinho ainda mais, no capítulo 9, pode abrir sua Bíblia no capítulo 9, no versículo 1 até o versículo 3, diz que, versículo 1, capítulo 9, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Daniel, aqui no capítulo 9, ele nos dá uma ideia da data. Ele fala no primeiro ano do reinado de Dario. Dario, que era não mais babilônico, mas agora medo-persa. Esse primeiro ano aqui é 539 depois de Cristo. Antes de Cristo, lógico. Senão, Daniel estava muito velho, né? Mesmo assim, Daniel está bem velho. Daniel já passa de 80 anos. Passou a vida inteira na Babilônia. Mesmo assim, a Bíblia fala que Daniel, ele está estudando a palavra de Deus. Ele está aplicado à palavra de Deus porque ele quer entender o que Deus tem para o povo de Israel. E ele entende através do livro de Jeremias que o cativeiro, o período que Israel passaria, Judá passaria fora do seu território,
sob o domínio dos babilônicos, seriam de 70 anos. Está quase lá. E Daniel então fala, ele olha para o povo, olha para a situação e vê, nada parece, neste momento, que essa realidade vai mudar. Então ele se aplica à oração, ao jejum, de uma forma muito forte. E Deus vem, ainda no capítulo 9, manda um anjo e dá uma profecia para Daniel sobre as 70 semanas, que a gente conhece como 70 semanas de Daniel. Mesmo assim, passa um pouco mais de tempo, no capítulo agora 10, no versículo de 1 a 3 também, nós lemos que no terceiro ano de Ciro, agora não mais Dario, agora Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Agora Daniel vai começar a falar na primeira pessoa, né? Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo até que passaram as 3 semanas inteiras. Antes era o primeiro ano, capítulo 9, o primeiro ano de Dario. Agora, terceiro ano de Ciro, 536. Já se passaram mais ou menos os 70 anos. E agora Daniel também olha e fala, Senhor, o que será do nosso povo? Daniel é um desses que não voltou. Já há um decreto de Ciro que permite que os judeus retornem para Jerusalém. Mas Daniel não retorna, por um motivo de cara óbvio. Daniel tem mais de 80 anos. É uma viagem muito demorada, difícil. Então Daniel é um desses que fica lá na região da Babilônia. Mas muitos judeus também estavam fazendo a mesma coisa. Por outros motivos, talvez porque nunca conheceram, já nasceram no contexto do cativeiro, não conhecem a Jerusalém, não têm mais o apego a Jerusalém, seus pais já faleceram e eles não têm vontade mais de voltar para Jerusalém. Daniel sente esse problema e sente essa dor de uma maneira tão forte que a palavra usada aqui é que ele pranteou. Literalmente, é como se ele estivesse de luto, sofrendo por uma perda. Ele estava extremamente triste, porque muitos não queriam voltar, porque também os que voltaram começaram a edificar Jerusalém, o templo, mas sofreram oposição e agora está tudo abandonado. O povo não tem cidade direito lá em Jerusalém, não tem o templo e, de fato, Deus não restaurou ainda o povo de Israel. E é dessa forma que Daniel vem, parece nos últimos anos aqui da sua vida, já bem velhinho, sempre orando, jejuando, aflito. E desta vez, por 3 semanas inteiras, 21 dias, Daniel se abstém de certas comidas boas, manjares agradáveis, não come carne e está pranteando e orando. A continuação, versículo 4 em diante, diz que no dia 24 do primeiro mês, estando eu, Daniel falando, à beira do grande rio Tigre, levantei e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive a visão.
Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor. Fugiram e se esconderam. Daniel tem uma visão, ele vê ali no rio, ele está próximo do rio Tigre, e ele vê de alguma forma na água. Agora imagina a visão que ele teve. Tudo aqui parecia que brilhava, né? O rosto como relâmpago, os olhos como tochas, os braços como bronze polido, algo que segurava as suas túnicas, feito de ouro puro de Ufaz. Tudo era brilhante. Imagina o brilho em cima das águas, ainda mais brilhante ainda. E a voz desse que falava era como a voz de uma multidão. Mas só Daniel viu. As outras pessoas que estavam com Daniel não viram. Mas o que eles fazem? Mesmo assim, mesmo que eles não viram, não fala que eles ouviram também. Não viram. Mas se ouviram, não está claro. Mas o que é que o texto diz que aconteceu? Olha aí, fala para mim. Finalzinho do versículo 3, ou melhor, 7. Primeiro, eles tiveram o quê? Temor. E aí depois fala que eles fugiram e se esconderam. Parece que é mais ou menos essa a nossa resposta frente a alguns obstáculos na nossa vida. Nós reagimos de alguma forma com, às vezes, medo, temor. Às vezes nós fugimos no sentido de que a gente não quer enfrentar, a gente tenta, de alguma forma, protelar, escapar de alguma forma, de algum problema, de uma dificuldade, de algo que não traz alegria, que não nos faz bem. E às vezes nós nos escondemos. Esconder tem várias possibilidades. Não é só esconder, escondidinho. Mas às vezes a gente disfarça, faz que não é com a gente. É um jeito também de se esconder. Nós às vezes damos uma maquiada na situação, não é bem por aí. Ou então a gente às vezes encobre o problema ou o erro. Põe embaixo do tapete, né? Não quero tratar disso agora. Se o obstáculo é aquilo que está à nossa frente e de alguma forma nos impede de prosseguir, só para tomar um pouco de liberdade aqui com o texto também, existem os obstáculos que nós vemos, que nós conhecemos, mas existem também aqueles obstáculos que a gente não vê, que nós não conhecemos, nem percebemos. Os colegas aqui, os amigos, os que estavam com Daniel, eles não viram. E mesmo assim, eles fugiram, temeram, se esconderam. Há obstáculos também que não existem, que na verdade nós imaginamos. Nós consideramos alguns obstáculos, porque não enfrentamos, porque não sabemos a realidade, então imaginamos que eu não vou falar com o Davi aqui. Eu não vou falar com o Davi, porque quando eu perguntei para ele lá que dia era hoje, ele já falou domingo, ele queria me prejudicar, então eu não vou falar com o Davi mais. Eu nem sei, eu estou supondo. Tem obstáculos então que nós conhecemos, vemos, tem obstáculos que nós não vemos, não conhecemos, e tem obstáculos que a gente acredita, imagina. A oração nos ajuda, nos fortalece, ou através da oração, Deus nos fortalece e nos ampara. A continuação do versículo é que Daniel também teve reações em relação à visão. Versículo 8 fala que Daniel falando, fiquei
Vamos ler o 7 também. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles temor e fugiram e se esconderam. A gente já sabe que eles fugiram e se esconderam. Mas Daniel, no versículo 8, diz: fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive força alguma. Lembra, Daniel está há 21 dias, numa espécie de um jejum contido. Não é exatamente um jejum, ele não está se abstendo de todo e qualquer alimento, mas ele não está se alimentando normalmente. Ele está há 21 dias pranteando. Há 21 dias ele está angustiado. E agora essa visão tira todas as forças dele. Aqui é um relato de alguém que realmente está mal, até perdeu a cor, não tem força. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, aquele anjo que ele viu, e ouvindo-a, caí sem sentidos. Ele já estava muito fraco, e agora parece que finalmente ele desmaia. Ele cai totalmente sem sentidos, com o rosto em terra, caiu de frente. E eis que certa mão, na continuação, me tocou, sacudiu, né? Ele estava desacordado, então está sacudindo, Daniel, né? E me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Esteja atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, me pus em pé tremendo. Ele estava desmaiado. O anjo então vai lá, toca nele, é a primeira vez aqui. O anjo toca em Daniel, ele acorda. Primeiro ele se coloca de joelhos e depois ele fala: fica em pé, Daniel. E Daniel então se eleva e fica em pé. Continuando, dá uma puladinha em alguns versículos, lá para o versículo 15, por favor. Ao falar ele comigo, dirigi o olhar para a terra e calei. Ainda Daniel está abalado com a visão, ele ainda está em pé, tudo, mas ainda é algo que está fisicamente o afetando. E eis que como semelhante dos filhos dos homens, me tocou nos lábios, o segundo toque em Daniel. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, ele, Daniel, falando: meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar terceiro toque, então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado. De novo, a mesma repetição, homem muito amado. De novo repetindo, versículo 12 também fala: não temas, paz seja contigo, sê forte, literalmente, seja forte e seja fortalecido. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Agora sim Daniel está fortalecido. Daniel estava muito, muito fraco, muito debilitado, a ponto de desmaiar, a ponto de não conseguir ter força nenhuma. O primeiro toque restaura de alguma forma Daniel, mas não completamente. Daniel ainda consegue se levantar, mas ele ainda está fraco. E quando ele tem a visão novamente, ele não consegue falar, ele fica mudo, sem palavras, sem capacidade de dizer qualquer coisa. E agora, novamente o anjo toca então os lábios de Daniel, dando força para que Daniel conseguisse pelo menos conversar, falar. Mesmo assim Daniel fala: eu não tenho forças, eu não consigo.
E de novo o anjo toca Daniel e fala: seja forte, fortaleça, não tema. Deus nos fortalece e nos ampara. Daniel foi tomado por uma fraqueza, medo, mas o anjo o fortaleceu. Por 3 vezes ele foi tocado. Quando nós enfrentamos os obstáculos, aqueles que a gente vê, os que não vêm, os reais ou não, nós ficamos fracos às vezes. Parece que a gente não tem força. Parece que a gente não consegue. Eu não vou conseguir. Eu não consigo. Eu não consigo avançar. Eu não consigo ficar em pé. É um fardo para mim, é difícil. Eu tento, mas eu não consigo. O que Daniel faz aqui, e que a gente precisa entender, e precisaríamos de mais tempo para olhar, mas depois você olha com cuidado, a partir do capítulo 9, Daniel está orando constantemente ao Senhor. Daniel, no capítulo 9, ele adora ao Senhor pelo que ele é. Daniel, no capítulo 9, ele se coloca na posição de fato um pecador junto com o seu povo. Ele pede perdão pelos seus pecados e pede perdão pelo pecado do seu povo. Daniel, ele não busca em nenhum momento a justiça de Deus. Lembra? Qual é o grande problema de Daniel aqui? Qual é a angústia grande de Daniel? Deus, olha para o teu povo. O teu povo está cativo, longe da tua casa. Não tem, inclusive, uma casa para que nós possamos adorar ao Senhor. Mas Daniel não pede justiça, Daniel não pede, Senhor, destrua, por favor, esses poderes e nos liberte para que a gente possa voltar. Daniel apela sempre ao amor de Deus. Daniel apela para a misericórdia de Deus. Daniel ora e fala: Deus, pelo seu amor, pelo amor a você, Deus, mesmo, próprio, pelo amor ao seu povo, restaura o teu povo. Restaura-me. Talvez quando a gente enfrente alguns problemas, e principalmente quando a nossa relação é de fraqueza, muitas vezes a nossa tendência é orar ao Senhor e pedir para que o Senhor nos dê capacidade ou resolva o problema por nós. Mas nem sempre a nossa oração está de acordo com a vontade de Deus. Nem sempre a nossa oração está vendo o plano completo. Daniel está orando por 21 dias aqui. Só para voltar e relembrar o versículo 10, e o versículo, basicamente o versículo 10, não, o 12, ele diz que iniciando: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Desde que dia? Quando que as palavras de Daniel foram ouvidas pelo Senhor? No primeiro dia. Quantos dias Daniel está orando? 21 dias. São 21 dias que Daniel não tem a resposta. Ainda que a resposta já foi dada desde o primeiro dia. Mas Daniel não sabe qual é a resposta. E ainda assim Daniel ora para que, continua orando para que Deus faça a sua vontade por amor e misericórdia dele. A continuação é que a oração também nos ajuda e Deus nos fortalece, porque Deus responde
de fato, ouve e responde às nossas orações. Hoje de manhã o pastor Sérgio falou sobre o trecho da persistência daquela senhora que queria que o juiz julgasse a sua causa. E ali a aplicação é que, se até um juiz que não é tão bom assim, ele pode de alguma forma ser incomodado pela insistência de alguém, imagina Deus, que é Pai, que é amoroso, que quer nos dar o que é melhor para nós a cada dia. Veja, Daniel não sabia da resposta, ele ficou 21 dias orando, mas a resposta foi dada para ele desde o primeiro dia. Aconteceu que o anjo não conseguiu chegar até Daniel. Não que a resposta de Deus, não que Deus não tivesse ouvido, não que a resposta não tivesse sido dada, foi o anjo que não conseguiu chegar até Daniel. Não vou tratar o que era o anjo, por que o anjo não chegou, não é o ponto. Até porque Daniel não explica isso. É uma coisa normal. Olha, aconteceu, ponto. O foco não está na demora, por que o anjo não chegou até lá? O foco está que Deus respondeu a oração imediatamente. O foco está que Deus responde, Deus ouve a oração. Esse é o foco. Mas o foco do outro lado, do lado de Daniel, do meu lado, do seu lado, é que às vezes você não sabe disso até a resposta chegar. Até lá você só tem a promessa de que Deus responde e ouve as nossas orações. E é nisso que nós precisamos confiar. Porque era exatamente isso que Daniel estava fazendo. Daniel já sabia, lembra como nós começamos aqui, lá no capítulo 9, versículo 1 do capítulo 9, Daniel estava estudando a palavra de Deus e ele leu no profeta Jeremias e ele sabia que 70 anos estavam determinados. Daniel já sabia qual era a vontade de Deus, o que Deus faria. Já sabia, não é, Daniel não está tentando mudar, Daniel não está tentando fazer a resposta de Deus ser diferente, Daniel não está tentando adiantar a resposta de Deus. Daniel quer que o seu povo e ele próprio se conforme à vontade de Deus que já está estabelecida, que será restaurar Judá. A forma como Daniel ora, a forma do Velho Testamento, como o povo ora a Deus, é mais ou menos assim. Deus escolheu o povo de Israel, certo? Deus fez uma aliança, não foi lá, escolhe Jacó, depois no Monte Sinai, faz aliança com o povo. Então, Deus, para Israel, é o Deus da aliança, certo? Eles são povo de Deus, ok? Então, quem é Deus para ele? Para eles, para Judá, para Israel, ou para o povo judeu? É tudo. Quando o crente, quando o judeu ora, ele ora a Deus porque Deus é o seu Pai, é o seu Deus. É só Ele, só dele pode vir qualquer resposta. Não tem outra resposta, não tem outro caminho. Só Ele é o Deus vivo. Lembre de tudo o que aconteceu no Êxodo, todas as formas como Deus tratou com aquele povo durante 40 anos para que eles aprendessem de uma vez por todas que só Deus era Deus. Ouça, Israel, só o Senhor é Deus. Essa é a oração é para Deus porque só Deus pode responder. Quando Cristo se revela a nós, e aí também acontece logo após o início da igreja, agora nós também oramos
para, quando nós terminamos a nossa oração, que nós falamos sempre, em nome de Jesus, amém. Porque a revelação está completa, Cristo veio, morreu por nós, para nos dar a capacidade de sermos feitos filhos de Deus. E agora também somos filhos de Deus. E oramos através de Cristo. E é importante também que quando nós estamos orando, nós lembremos de uma coisa. Cristo morreu, certo? Foi crucificado, ok? E no terceiro dia, ele ressuscitou, certo? Essa é a base da nossa fé. Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, ele está então agora vivo. Nós oramos a Deus, que é o nosso Pai, mas nós também falamos com Cristo, que é vivo. Como se Ele estivesse conosco aqui. E a nossa oração, nesse sentido, é uma conversa, sim, mas ela tem que ser baseada também na verdade de que Ele é vivo. E que Ele também é garantidor de todas as respostas. Quando nós oramos, João vai falar que, o próprio Jesus falando, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. 1 João 5 também diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. A oração que fazemos a Deus, ela é ouvida e é respondida, mas nós precisamos, primeiro, pedir conforme a vontade de Deus. E acreditar. O problema é que muitas vezes a nossa vida de oração é uma vida meio de prática só. Nós oramos, mas nós não efetivamente às vezes acreditamos. Ou estamos distantes da vontade de Deus para as nossas vidas. Será que nós temos orado de fato, de acordo com a vontade vontade de Deus para a nossa vida? Quando eu vou enfrentar qualquer tipo de problema, um obstáculo, como é que tem sido a nossa oração? Como é que é a minha oração? Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso de ganhar mais, fazer alguma coisa assim. Mas será que essa é a vontade de Deus? Senhor, eu quero resolver o problema com a minha esposa. Eu não estou conseguindo conversar com ela, e aí... Mas por que nós não vamos lá e não conversamos, né? Será que eu preciso orar para saber qual que é a vontade de Deus, que eu devo lá e conversar, tratar em amor? Muitas vezes a resposta não vem, ou a gente não tem a resposta, porque não pedimos conforme a vontade de Deus. Deus ouve e responde às nossas orações. É importante também que nós tenhamos persistência, não desistir. Se Daniel tivesse parado lá no 16º dia, será que ele receberia a resposta da mesma forma? A gente não necessariamente vê sempre tudo o que está acontecendo. Muitas vezes nem os obstáculos de verdade eles existem.
Paulo fala que nós devemos orar sem cessar, de maneira contínua. Então, a prática de oração deve ser diária, constante, ela deve ser uma prática não limitada especificamente quando nós temos os problemas. Se Cristo é vivo, e se a oração é uma comunicação com Deus, nós temos que comunicar, conversar, falar com Deus o tempo todo. Esse é o momento de nós aprendermos também como alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Daniel também, ele não simplesmente ora assim, ó Senhor, faça a sua vontade e tal. Daniel é incisivo com Deus. Daniel fala, Deus, restaure o teu povo por amor ao teu povo, por amor à tua palavra, por amor à tua aliança. Restaura o teu povo. Nós estamos e precisamos nos humilhar, mas restaura o teu povo, nós estamos sendo envergonhados, estamos envergonhando o seu nome. É necessário sempre que, ao orar, nós tenhamos fé de que Deus responde e ouve as nossas orações. Mas as nossas orações têm que ser contínuas e segundo a vontade e conforme a vontade de Deus. Não simplesmente a minha própria vontade. Deus também dá entendimento e sabedoria. Daniel, ele aplicou, versículo 12 a 14, Daniel 10, 12 a 14. De novo, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicardes o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Daniel não necessariamente estava tentando entender o que ia acontecer no futuro, mas o que ele recebeu foi uma visão do que iria acontecer no futuro. O que Daniel estava orando e pedindo é que Deus restaurasse Judá. Então Deus, na verdade, quando estamos em constante oração, Ele nos dá um entendimento até maior quando nos aplicamos a sua palavra. Mas é necessário também uma vida de oração para que nós vejamos o que Deus tem de fato feito em nossas vidas. 21 dias de oração, Daniel não tem resposta nenhuma, não sabe o que aconteceu, não tem ideia. A resposta já tem sido dada, Deus tinha ouvido a oração, mas Daniel não sabe. Daniel continua aplicado a estudar a palavra de Deus, continua a sua aplicação em buscar a Deus, até que ele consegue entender, com o auxílio de Deus, o que é que Deus está fazendo, de fato. Nem sempre nós vamos entender todas as coisas, e aqui é o ponto para juntar. Nós não necessariamente vamos entender tudo o que acontece no nosso dia a dia. Nós não vamos entender, nós não vamos compreender, nós não vamos reconhecer, inclusive, todos os obstáculos. Não dá. Mas a necessidade da vida em oração é para que nós sejamos, de fato, fortalecidos por Deus ao enfrentar os desafios. Para que nós sejamos, de fato, confiantes de que Ele ouve e responde às nossas orações. Para que nós sejamos, de fato, consolados e amparados pelo Senhor em meio às dificuldades. Porque não há nada impossível para Deus. E não há nenhum pedido que, de acordo com a vontade dEle, Ele não responde. O resumo é, talvez as nossas
os obstáculos que enxergamos, aqueles obstáculos que nós pensamos que eles existem, talvez não sejam nem tão grandes assim, nem tão necessários assim, ou absolutamente necessários para nossas vidas. Quando comparamos o tamanho de Deus frente aos nossos problemas, talvez eles sejam muito pequenos, insignificantes, ou até necessários para que a gente aprenda qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Se ao enfrentar qualquer dificuldade, se ao enfrentar qualquer problema, a nossa atitude for de temer, de fugir, de evitar, de ceder a encobrir, a esconder, no final das contas, o que gera é só sofrimento, ansiedade, dificuldade de relacionamentos, e nós não temos alegria. E a vida e o relacionamento que Deus propõe para nós é muito mais do que uma vida enfrentando problemas. É uma vida vitoriosa, mas mudando o foco. Tira o foco do obstáculo e o foco volta vai para Deus. E isso é feito com oração. Isso é feito com fé. Isso é feito com o estudo constante da palavra. Se não nos alimentarmos da palavra de Deus, se não nos realmente comprometermos a uma vida de oração, na dependência de Deus, todos os obstáculos parecerão maiores do que são. Todos eles serão muito difíceis. Todos eles serão intransponíveis. Todos eles serão dignos de medo, dignos de fugir, de tentar evitar. A comunicação com Deus, a oração, tem que ser mais do que simplesmente uma prática, quase uma reza. Tem que ser um estilo de vida para nós. Não é... A vida de cada um de nós tem suas dificuldades. Umas maiores, outras menores. Cada um tem as suas dificuldades. E Jesus já disse que neste mundo nós teremos aflições. Não tem nenhum lugar dizendo assim, olha, conheça Cristo e a partir daí não tem mais nenhum problema. Não existe esse versículo. Nós temos e teremos dificuldades. Mas Deus já nos garantiu uma ferramenta poderosa para vencer qualquer dificuldade, que é a oração. Que nos alinha com Deus, que alinha a minha vontade com a vontade de Deus, pode debater com Deus, pode orar com Deus, você pode falar com Deus, eu não entendo, eu não sei, eu não consigo, eu estou fraco, eu não sei. Isso é orar. O pastor Sérgio falou uma coisa extremamente importante de manhã. A oração que Deus mais quer ouvir, a que Ele mais ama, é a oração do coração contrito, do coração que realmente reconhece o seu pecado, que reconhece a necessidade de Deus. No final das contas, não tem como vencer nenhum obstáculo se nós não confiamos de fato em Deus. Se não colocamos nossa vida à disposição de Deus todos os dias, em oração, fortalecidos pela palavra e uma vida no Espírito Santo. Mas, talvez, a gente já tenha deixado a oração faz muito tempo. Talvez nós já tenhamos deixado de ler a Bíblia faz muito tempo. O meu desafio é que você retome, mesmo que seja de uma forma automática, mesmo que seja um compromisso meio que escrito, marca lá, se comprometa, 15 minutos de oração. Nós temos falado aqui todos os dias, ao meio-dia, de segunda a sexta, nossos pastores estão aqui iniciando um momento de oração. Participa junto, ora junto. Quarta-feira, faça o seu compromisso de orar.
Ore em casa, leia a palavra de Deus e ore. 15 minutinhos, 5 minutinhos, se for o caso, mas comece. Não se afaste cada vez mais. E se você nunca fez ou não teve ainda nenhum, não sabe nem por onde começar, procure ajuda nossa, procure a ajuda dos pastores. Se você tem também um problema muito grande que você não está conseguindo resolver sozinho, que você não sabe nem mais ter ideia de por onde vai, o que fazer, nós temos aqui capacidade para te aconselhar, para te ajudar. Procure o pastor Eduardo, procure a irmã Priscila. Temos várias pessoas aqui disponíveis para te ajudar. Não tente enfrentar sozinho, não tente enfrentar só do seu jeito. Aplique-se à oração, mas também aplique-se a uma outra ferramenta que Deus tem dado para nós, que é o convívio com a sua igreja. Só para terminar e nos lembrar, Efésios 3, 20 e 21, diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Repito, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso, infinitamente poderoso, capaz de fazer muito mais do que você sequer pensa, ou pede, ou ora. Deus nos fortalece em oração. Deus nos responde, ouve cada uma das nossas orações, conforme a sua vontade. E Deus é quem nos ensina e nos dá sabedoria para enfrentar todas as dificuldades. Pastor Sérgio.